Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Alma Feminina. Olá, queridos ouvintes da Rádio Catedral. Estamos começando mais um programa Alma Feminina. Esse espaço feito com carinho para você, mulher que busca na sua vida, né? Viver a fé, a alegria, a esperança, a força e a alegria do Evangelho no seu dia a dia. Nós estamos aqui com mais um programa para animar você, para trazer conhecimento para você. E como eu gosto de dizer, né? Nós sempre começamos cheios da graça de Deus. Eu sou Silvia Gonzaga, sou jornalista, sou assistente social, sou apresentadora desse programa, enfim, eu sou uma mulher que dependo da graça de Deus, como você que está aí. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que encha o nosso coração, a nossa mente da sua sabedoria. E eu quero rezar por você que tem inscrito para o nosso programa, você que partilha as suas intenções. Eu quero colocar aqui no coração de Jesus tudo aquilo que aflige a sua alma nessa tarde, pedindo que a Mãe de Deus, essa mulher por excelência, a nossa intercessora, Maria Santíssima, que ela possa estar pedindo por mim, por você, por todos aqueles que nesse final de tarde dizem: Senhor, me ajuda, Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, sozinho eu não consigo. São tantos os pedidos, são tantas as intenções que chegam aqui na Rádio Catedral, que nós queremos colocá-las dentro do coração de Jesus, dentro do coração de Maria. E eu quero que essa música, agora Fogo Suave, ele traga ao seu coração a paz e a certeza que você tem um Deus que cuida de você e de todas as suas necessidades. Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, olha as palavras saudosas da alma, sedenta de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Que o Senhor nos dê a graça de sermos mulheres sábias, cheias do Espírito Santo de Deus. O programa de hoje tem um tema muito legal, mulheres dentro do direito canônico, e nós queremos conhecer não só o espaço que as mulheres conquistaram dentro, né, do direito canônico, como também nós queremos conhecer o que é o direito canônico dentro da igreja, qual é o papel dele para ajudar a família, para ajudar as mulheres, né, a resolução e entenderem também dentro da sua família como utilizar essa linha do direito. A nossa convidada, ela é muito especial, não é? Nós estamos aqui com a doutora Andréia, não é? Que é uma pessoa hoje responsável pela advogada e trabalha na Comissão de Direito Canônico da OAB do Rio de Janeiro. Andréia Cardoso, é isso mesmo, Andréia? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvia. Andréia, me corrija aqui, né?
Qual é essa é a melhor apresentação mesmo? Andréia Cardoso, advogada e é presidente, quer dizer, uma mulher que chegou na presidência de um espaço. Eu sou advogada nomeada, né, no Tribunal Eclesiástico aqui do Rio de Janeiro, também sou auditora nomeada, e eu hoje estou como presidente da Comissão de Direito Canônico da OAB-RJ aqui do Rio de Janeiro, né? E é difícil para uma mulher ocupar esse espaço? Como que foi para você? Você foi bem recebida? Foi difícil? Olha, Silvia, eu só tenho que agradecer a doutora Ana Tereza Basílio, porque ela é presidente da OAB-RJ, né? Ela prontamente nos recebeu e acolheu e formou essa comissão de direito canônico. Nós não tivemos nenhuma dificuldade. Ela é uma mulher, né, frente ao OAB Rio de Janeiro. Olha, pra você ver, né? A OAB, né, tem um exponencial de mulheres maravilhosas na OAB. Eu conheço a OAB jovem, é maravilhosa, muito... São mais de 200 comissões temáticas do OAB, né? A nossa temática é direito canônico, mas olha, são mais de 200, né, comissões. E a nossa comissão de direito canônico, a nossa diretoria, porque é formada assim de presidente, vice-presidente, secretária-geral e secretária adjunta, são 4 mulheres. Que coisa maravilhosa. Sou eu, a doutora Gilmara, a doutora Renata e a doutora Eliane. Perfeito. E qual é o papel dessa nova comissão de direito canônico da OAB? Como é que vai funcionar essa comissão? As comissões temáticas, né, elas têm como objetivo, não só de direito canônico, mas a nossa de direito canônico, ela tem o objetivo de... É um grupo, né? Primeiro, é um grupo de advogados especializados. As comissões são formadas assim, né? São advogados e tem que ser especialista naquela área. Porque, por exemplo, existem canonistas brilhantes, mas não podem estar na presidência, vice-presidência e diretoria, mas são membros da comissão, podem ser. Por quê? Tem que ser advogados. Como verdade, é a OAB, tem que ter a OAB, tem que ser um membro, né? Porque não é uma pastoral da igreja, é uma comissão da OAB. Então, até os membros precisam ter a OAB, né? Entendi. Precisam ter o registro lá da ordem. Então, é um grupo de pessoas, de advogados especializados, né? Que visam estudar, propagar, dialogar, debater aquele assunto específico. A OAB, ela abre as portas e toda a dependência dela pra gente. Por exemplo, na hora de palestra, tem um plenário, a gente faz palestras, tem podcast, cada comissão ela tem direito de um podcast por mês. Muito legal, tem uma estrutura pra gente formar, você pode publicar um artigo. Então, assim, é um jeito de você difundir, né, o direito aquele canônico. Saber específico, no seu caso, o direito canônico. O objetivo da comissão é aproximar a advocacia fluminense do direito canônico e difundir esse ramo que é tão rico e é reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro através do Acordo Brasil-Santa Sé. E às vezes as pessoas desconhecem. Então, é isso, né? Por exemplo, eu estou sendo convidada a partir do momento que se criou uma comissão. Talvez a gente não estaria falando desse assunto se não tivesse a comissão, a importância da própria comissão. Isso. Agora, você, Andréia, como é que despertou seu interesse pelo direito canônico? Como é que começou essa história? Advogada, você já era? Isso. Qual que veio primeiro? Você já era advogada? Não, eu sou advogada há mais de 20 anos. Sim. E para você ser advogada canônica, você não precisa ser advogada. É um mestrado que você faz, né, e se especializa nessa área. Para mim foi uma coisa particular, uma coisa pessoal, porque eu fui agraciada pela declaração de nulidade. Então, eu sempre fui católica, tive todos os meus sacramentos e pela minha imaturidade, me casei na igreja muito jovem e vi o meu mundo desabar. Porque o sacramento do matrimônio é um dos sacramentos que você precisa do outro estar junto com você. Né? O sacramento do batismo, você não faz sozinho. Isso. Né? Então, você precisa do outro. Então, eu fiquei assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Porque muitas coisas... Porque aí, quando chega nesse ponto, não depende... O meu sim é esse, e ele tá dado e tá aqui. Mas você precisa do sim do outro e... Até o final. Até o final. Se isso não acontecer, você não pedala sozinho, né? É um caiaque que você precisa dos dois braços, né? Isso, e você, a gente que é católica, praticante, que dá importância aos sacramentos, você ficar impossibilitada do sacramento da Eucaristia como se você perdesse o sentido da sua vida espiritual, assim. Você fica, meu Deus, eu tô privada do que é mais importante, que é a Eucaristia, que é o banquete do Senhor, né? E aí, às vezes, você se revolta, você fica chateada, perde um pouco do
tudo sentido, né? Então foi porque eu passei por isso. Então me despertou esse interesse. Eu fico pensando assim, né? Deus, ele é um Deus de propósito. Eu penso que Deus me permitiu passar por isso para que eu sentisse essa dor, entendesse a dor do outro e procurasse esse caminho. Senão, talvez eu nunca teria enveredado tido por essa esse sensibilidade, caminho. por Não. essa, as dores nos levam a respostas também, Isso, né? e quando Ações, as pessoas né? vão lá, eu sei o que elas estão sentindo, porque eu passei pelo que elas estão sentindo. Eu não sei a teoria, eu sei a prática de viver aquilo, eu sei a importância do que tem. Até o jeito, né? O jeito de acolher, o jeito de respeitar, o acolhimento àquela dor é diferente para quem já passou, não é? Porque você se coloca naquele lugar. A pessoa chega num constrangimento, na dor, numa sensação de culpa, Isso. não é? E onde você tem que ajudar ela a desmisturar esses sentimentos e entender a própria história. Não é? Isso quem já passou vai passar, vai fazer de uma forma muito acolhedora, né, porque Andréia? a gente já passou por aquilo, já sentiu aquelas dores, você sabe o que aquela pessoa está passando. Porque se a pessoa não é católica e fala isso, o mundo está aí, as pessoas estão se casando agora para se Pela divorciar 15ª extrajudicialmente, bem. você não tem nem mais, né, aquela burocracia toda. Então, eu falo assim, quem chega no tribunal eclesiástico para saber sobre um processo de declaração merece o matrimonial, respeito e o carinho, né? aquela pessoa tem muita fé, aquela pessoa tem muito respeito a Deus. Só de chegar ali já é um lugar que vocês realmente precisam respeitar. Porque realmente, hoje, num mundo onde não há temor de Deus, não há uma referência à palavra de Deus, a pessoa faz o que quer da vida e ninguém tem nada com isso. E aí a pessoa ir lá com toda humildade, saber como abrir funciona o seu coração, intenção. a sua vida, a sua intimidade, Intimidade, porque a pessoa não exige vai muito, contar né? coisa bonita. Para ter nulidade não tem coisa bonita, concorda? São dores, e você né? tem que se despir de tudo ali frente a uma pessoa que você não conhece. Mas a igreja, ela é maravilhosa, ela garante esse sigilo. Ali nós somos, como psicólogos também um pouco, para acolher, para ouvir, e garante esse sigilo da história da pessoa, né? Porque aquilo é a intimidade dela e a gente resguarda, a gente preserva aquela intimidade. Ela tem que ter essa liberdade de saber que vai contar ali e ninguém mais vai ficar sabendo da história dela, né? Aquele processo, ele é feito Ele é garantido na base só entre ela e o cônjuge, a pessoa que faz parte da história, como que é? Eles leem o libelo um do outro? É assim, a gente fala que no processo de nulidade não existe nem autor nem réu, porque o que está sendo julgado é o sacramento do matrimônio. Ah, que legal. A não, igreja, ela não dá e retira o sacramento para ninguém. A partir do momento que ela te deu, ela não te retira um sacramento. Lógico. Tem que ver se está Por isso válido ou não, né? Isso aí, por isso que ela declara nulo, porque para ela aquilo nunca existiu, não teve validade naquele momento. Então a gente diz que existe o demandante e a demandada, o demandado, né? Então quem vai nos procurar é o demandante, a outra parte é o demandado. E o demandado, ele faz parte do processo. Então ele será notificado de toda o ato processual, porque ele é parte daquele processo. A igreja, ela está em busca da verdade, então ela quer ouvir os dois lados, e você precisa também arrolar testemunhas, então aquilo vai ser ouvido em audiência. Quando a pessoa dá entrada, o processo deu entrada, o vigário judicial, ele aceitou, né? Ele manda para o defensor do vínculo, faz as observações iniciais, depois vai uma carta para outra parte, para a demandada, dizendo para ela que existe um processo de declaração de nulidade, cuja ele é parte, e que ele tem um prazo para se manifestar, dizer se ele deseja contender, arrolar testemunhas, né? E a todo momento ele vai ser notificado. Isso me interessa. Por exemplo, entender. Ele pode, o demandante... O demandante é aquele que vai lá dar a entrada no processo. O demandante é o que entra, né? Isso. Aí o demandado, ele pode acolher e fazer a sua parte. Qual que é? Tem 2, 3 possibilidades. O que ele pode fazer? Quando ele... Às vezes acontece que a pessoa, quando chega lá, por exemplo, eu sou advogada, eu atendo a pessoa conta a história, eu sempre pergunto, você tem uma boa... amizade, um relacionamento com ele? Tenho. Então, eu te aconselho a falar, olha, eu fui no tribunal eclesiástico, para mim é muito importante, para você não é, mas eu vou dar entrada num processo, você vai receber uma carta, porque às vezes a pessoa se assusta quando recebe aquela carta, tribunal eclesiástico, a pessoa, o quê? E nulo, quer dizer, não existiu nada, não entende, que está falando sobre o ato do sacramental, né? Não é que a relação não houve, o encontro, houve o casamento, às vezes tem a família, civil, tem tudo. Houve os filhos, uma história, né, que não vai ser apagada, mas o sacramento é que será analisado. Então, às vezes, quando a pessoa tem um bom relacionamento, ela avisa, a pessoa, quando recebe a carta, ela responde, mas já não tem mais aquele impacto.
Antigamente, o libelo ia... Ela responde o quê? Ela responde, eu concordo, ou ela quer contar a história dela? Como que ela faz? Ela pode contar. O que que acontece? Antigamente, ia uma cópia do libelo para casa da pessoa. Hoje em Dá dia... muita confusão. Dá Já deu muita confusão. Porque eu acho é uma que... intimidade exposta e às vezes acontece muito assim, eu não estou diferenciando homem e mulher, mas o homem ele tem muita dificuldade de assumir aquilo que ele fez. Quando ele pega uma carta que está do Tribunal Eclesiástico, que está um libelo contando a história, eu fiz isso. Ele não se vê, revolta, volta, ele não se vê. né? E muitas das vezes também, nem tudo que está escrito é verídico. Por Foi isso vivenciar. E também, gente, ainda tem a terceira coisa, que é o jeito que a pessoa viveu. Não tem essa terceira coisa? Por exemplo, existe a história que um viveu, a história que eu vivi. E a percepção que você viveu, né? É verdade. Que essa viveu aquela percepção que dá, de história. repente, não é uma mentira, mas é o jeito que a pessoa Sim, fez a leitura quando ela lê dela. aquilo ali, ela fala, peraí, Mas então... não foi exatamente assim, mas pro outro, às vezes, foi, né? Isso, então ela tem o direito de contar a história. Como eu disse, a igreja ela está em busca da verdade. Nem sempre quem chega primeiro chega com a verdade, concorda? Sim. Então, a igreja quer ouvir o demandante, o demandado e as testemunhas. Mas aí a possibilidade, aí não chega o libelo do outro, chega uma carta pedindo para que ele vá ao tribunal para que ele tome ciência daquele libelo. Ele não pode fotografar, ele não pode tirar cópia, ele tem que ler ali. Ali ele pode dar as contras-razões dele, ou ele falar, ela falou tudo a verdade, ou não, esse ponto aqui não é verdadeiro, ele escrever. E ele vai ser chamado para audiência também. Tá. Aí depois que a pessoa, ele ou ela, vamos supor que ele entrou e ela foi chamada. Aí ela vai lá e responde, olha, reconheço algumas coisas, mas outras também tem Aí a pessoa vai ser chamada a escrever o lado dela, ou ela pode só acolher o que foi e o processo anda do mesmo jeito? É só acolher ou escrever. Mas ela pode só acolher? Só acolher também. Pode rolar testemunhas, ela é livre porque ela é parte daquele processo. Então ela pode... Tem gente que não responde nada. Por exemplo, você pode pensar assim, nessa história... eu quero respeitar porque eu sei que é a verdade dele, então eu só quero assinar. Pode acontecer isso ou concordar? Mas ela vai ser chamada para audiência. Audiência, sim. Aí na audiência ela conta a experiência dela. Isso, vai ter... juntos os depois? Não, a gente sempre marca Esse separado. já não dava certo para conversar. A gente marca não separado. Não vai ser agora que a conversa vai ser agora. Para respeitar a integridade de cada aí momento de cada um. Um chama e o outro também, aí marca audiência então com o demandado depois. Geralmente as audiências são no mesmo dia, demandante e suas testemunhas, cada um no horário, né? Em sequência. E outro dia o demandado. Perfeito. Um dia diferente, assim, para que eles não estejam ali no mesmo dia, para não ter constrangimento. E eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo o programa, é uma rádio católica, com pessoas que se preocupam com esse assunto. Eu fiz um outro programa falando um pouco sobre essa questão da nulidade, dentro de um outro contexto. Mas, assim, pipoca, eu fiz o outro ao vivo de muita pergunta. Eu já estou imaginando aqui as perguntas, né? A pessoa dizendo isso. Nossa, qual é o meu primeiro passo que eu preciso dar? Eu vou onde? É na minha forania? Eu vou lá na arquidiocese, no prédio João Paulo II? O que a pessoa tem que fazer primeiro? O primeiro passo é ir lá no Tribunal Eclesiástico, que fica lá no edifício João Paulo II, né? E somos 7 advogados canônicos nomeados pelo cardeal. Também existem as câmaras vicariais, né? Em vários lugares. E essas pessoas também podem procurar a câmara. Ali na câmara vai ter Essas câmaras, você procura o quê? Pro seu pároco? A pessoa não entende esse termo, né? Assim, muito. Você vai lá numa paróquia, pergunta pro seu padre, olha, eu tô vivendo um processo de separação, né? Hoje eu quero saber se o meu sacramento foi nulo ou não. Onde eu devo ir? Ele pode perguntar assim... Qual a experiência você acha melhor? Eu acho melhor ir ao tribunal, porque a Câmara ela vai conversar, mas a entrada no processo você vai ter que ir lá falar com o advogado. Então é 2 trabalhos, né? Isso, Pode ser, tem câmaras, por exemplo, acho que é da Leopoldina, que tem um amigo meu que tá lá, que estudou comigo, uma pessoa preparada, então ele conversa, ele já sabe, quando vai para lá já tem um libelo, só que tem que refazer, porque eu tenho que botar nas normas do tribunal tudo direitinho. Mas eu acredito assim, o primeiro passo, a pessoa tem um telefone do tribunal, liga para lá, porque tem um horário marcado, uma agenda de segunda a sexta tem advogado canônico, né? Tem mulheres aí para você ver, são 4 mulheres advogadas e 3 homens. Olha, que a mulher é bem quista nessa área, né? Nessa área, Então, o primeiro passo é ir lá. O que acontece quando ele marca esse horário?
um advogado vai recebê-lo e ele vai chegar lá para contar a história dele. Eu fico 1 hora praticamente ouvindo a história da pessoa, porque o advogado ele não vai falar se aquele caso é nulo ou não. Nós vamos ver se tem indícios de nulidade, né? Que a gente fala fumo bom uso da fumaça do bom direito. Com aqueles indícios da história, você vai aplicar o cânone, porque no final quem vai julgar são 3 juízes, é um colégio, né? Então, só que você vê se tem, porque nem todos os casos são de nulidade. Sim. Então tem que ter esses indícios de nulidade Sim. para que você tenha um cânone para aplicar. Pra aplicar. Porque senão, né, como é que você vai desenvolver, né? E eu tô vendo aqui que o endereço é na Benjamin Constant 23, do lado do metrô Glória. Isso. Não é isso? Tem um Quinto telefone andar. aqui no 5º andar. Será que esse 3916-3265 ainda é de lá? Tá na internet, a gente não pode sabe. ser, Pode assim, ser que seja, mas porque funciona de segunda a sexta. E o horário... é de 8 às 17 horas, 8 mas a às pessoa 17. precisa Já tá marcar, agendado. porque já tem uma agenda, então tem, porque às vezes não atendimento tem 10, 11, aí para 12 para almoço. né? E aí, então, é você saber na Benjamin Constant, 5º andar. Uma coisa importante, né? No direito canônico, a pessoa trabalha essencialmente essa questão matrimonial. Ali no tribunal, 90% dos casos são matrimoniais. Perfeito. E eu vejo que as pessoas precisam entender isso, porque elas ligam para a rádio, elas perguntam como funciona, perguntam como fazer, né? E principalmente as mulheres eu vejo muito interessadas na resolução dessa questão, não é? Você percebe que tem distinção? Vocês são procurados por homens também? 50% dos meus clientes são homens e 50% mulheres. Exatamente. Os homens procuram muito também. Porque, assim, não é uma questão de gênero, é uma questão de se você é uma pessoa que realmente vive a sua fé e quer comungar e quer estar direitinho na igreja, participando de todos os sacramentos, né? Os homens, eles estão correndo atrás também da salvação das almas deles. É maravilhoso isso. Isso é lindo, gente. Nós terminamos o primeiro bloco, doutora. A gente já volta. Tem muita pergunta, tem muitas questões aqui que a gente ainda vai tocar. A gente volta bem rapidinho para o próximo bloco. Vamos para o intervalo bem rápido. Estamos apresentando Alma Feminina. Voltamos a apresentar Alma Feminina. Estamos de volta com o programa Alma Feminina. Estamos falando hoje sobre o direito canônico, a presença das mulheres. A doutora André dizendo que nós temos uma presença forte das mulheres na comissão da OAB, não é? Verdade. Nós falamos também, quem que busca hoje a questão quando se fala em nulidade matrimonial são os homens, são as mulheres. Ela falou que são 50-50, porque é uma questão de salvação de almas, é de estar na graça de Deus, não é? Iluminar a minha história para eu entender essa história. Tantas pessoas com tantos sofrimentos, não é, que tiveram seu casamento aí desfeitos, né, pelas várias circunstâncias da vida, e às vezes por trás disso tudo há um sacramento que não aconteceu. E a gente não anula um sacramento. Vamos falar isso de novo? Isso. Né, o A sacramento... igreja não anula, a igreja ela não tira o sacramento de ninguém. Por isso que o nome correto é nulidade, né? A igreja volta, retroage ao fato, né, se aquele consentimento foi válido ou não. Porque uma vez que ele foi válido, o poder humano nenhum é capaz de dissolver, né? Cristo elevou o matrimônio à dignidade de sacramento. E a partir do momento que 2 batizados se casam, ali tem uma aliança sacramental indissolúvel. Né? O que a igreja ela vê é se foi válido ou não, porque se não for, é uma nulidade, é uma declaração de nulidade. É que aquilo nunca existiu sacramentalmente. E aí, de novo, eu falo aquilo, não é que não existiu uma história, existiu uma história, 2 pessoas se encontraram, constituir família, houve às vezes ou não só filhos. Não receber o sacramento. Só que o sacramento, né, por algum empecilho. Vamos falar daqueles 3 atos que podem ter tido a nulidade, por exemplo, a falta de maturidade. Como chama a pergunta ali? Como são vários. Existem Quais os são impedimentos. Os impedimentos, né? Existem os vícios de consentimento. Então vamos falar de cada um. São vários. Eu vou falar assim, o que mais acontece. Assim, eu posso falar de alguns que mais acontecem.
por exemplo, a gente tem casos de imaturidade. O Cânone 1095-2, ele fala da imaturidade, ele fala também da falta de liberdade interna, né? Daquelas pessoas que do 3 são incapazes para o matrimônio. Então, a parte de maturidade não é uma parte só biológica, né? Não é só de idade. Tem pessoas, a maturidade é uma questão também de decisão. Tem pessoas... Jesus fala que é melhor se tornar eunuco, quer dizer, aquele que não tem possibilidade de casamento, né? O casamento é para todos, mas nem todos são para o casamento, não tem essa história? Porque, por exemplo, tem pessoas que são dedicadas à parte profissional, são belos profissionais, mas na parte sentimental, ainda emocionalmente, é muito imaturo, né? E quando se junta a idade também, existe muito essa maturidade. Muitas pessoas também casaram numa determinada época, na década de 60, 70, mas por uma questão social. A pessoa era católico, entre aspas, de IBGE. Todo mundo era católico. Porque realmente a igreja fala, uma vez católico, para sempre católico. Se é batizado, você é católico. Só que não sabia a distinção do sacramento, né? Não tinha discernimento que aquilo era um ato sacramental, que era indissolúvel, que era para a vida toda. Não tinha... Sabia das obrigações e responsabilidades, mas uma coisa é saber, outra coisa é você ter condições de viver. Nem, às vezes, naquele determinado tempo, a pessoa não tem. Então, a igreja vai analisar isso. Se a pessoa era madura o suficiente naquela época, se a pessoa tinha essa distinção de saber que o que ele estava recebendo era um sacramento, se a pessoa foi ali obrigada, porque às vezes acontecia das pessoas engravidarem, os pais para não colocar para fora, se você não casar na igreja, eu vou te colocar para fora de casa. Ou via um casamento como uma fuga, porque tinha pais opressores, dentro de casa não podia sair, não tinha liberdade, o pai batia, então a pessoa casava para sair de casa e não para construir uma família, né? Então tem esses casos. Tem caso também, por exemplo, um dolo, a pessoa casa com o meu sonho é ser mãe. Aquela pessoa sabe que o meu sonho é ser mãe, ela fala, não, vamos ter um filho, isso e aquilo. Eu caso. E depois a pessoa vem me falar que ela não podia ter filho e ela sabia. Quer dizer, existe um dolo, ela me enganou. Se ela falasse aquilo, eu teria casado? Não teria casado. Então, aquele consentimento foi válido? Porque eu disse essa sim. Circunstância, vocês falavam sobre um tema, a pessoa não era absolutamente verdadeira sobre aquilo, e depois ela diz, não é bem aquilo que eu, né? Porque não eu não houve quero um dolo, ter filho, a pessoa não mentiu pra você. Mentiu, e o filho, uma das propriedades do casamento é a prole. Você não necessariamente precisa ter um filho, mas você precisa estar aberto. A tê-lo. Uma coisa é você não poder ter e aquela pessoa casar consciente que você não podia. Aquele consentimento... São circunstâncias da vida, mas intencional é sério, né? E isso, você foi enganada ali. Será que se você soubesse a verdade, você teria dito casado, sim? Então, aquele consentimento é válido? É isso que a igreja vai examinar, entendeu? Aquela pessoa casou enganada. Né? Perfeito. Então tem isso tudo, por exemplo, a gente fala... Como chama esses indícios aí? Indícios de nulidade, indícios né? De nulidade. Por exemplo, a gente fala que isso aí é uma simulação parcial bono-prole, né? A pessoa simulou uma coisa, né? Por exemplo, esse caso aí de dolo, mas, por exemplo, uma pessoa que ela diz que quer ter filho, ela pode ter filho na constância do casamento, ela não quer ter filho de jeito nenhum. Então, ela exclui o filho, né? Então, a gente fala que é uma simulação. Agora... Então, assim, a pessoa contando a vida, você vai vendo determinados e indeterminadas situações. Por exemplo, bono fidei também, da fidelidade, né? A infidelidade não pode ser só na constância do casamento, porque a igreja, ela retroage o sim, o consentimento. Então, por exemplo, você vai examinar na época do namoro, aquele cara já traía a mulher, a menina, né, no namoro, e ela vivia perdoando, às vezes nem sabia, vai saber quando separa. Então, você vê que é uma infidelidade quanto mais. Então, a pessoa aí casa, continua traindo. Então, aquele sim, quando ele jurou fidelidade e exclusividade. Então, ele não simulou, então é por isso que é simulação parcial bono fidei, porque ele disse um sim, mas aquele sim não era verdadeiro. Interessante. Entendeu? E quantas pessoas ficam, né, nessa dor, né, e não sabem que a igreja é uma mãe que pode te ouvir, pode te acolher, pode te orientar, não é? A gente estava falando, a gente contar para as pessoas, né, como que é o passo a passo inteiro disso. Então, a primeira coisa é essa conversa mesmo sobre os indícios de nulidade, né?
Tem mais algum que você queira colocar A ou não? pessoa vai lá e ela vai contar a história dela. E aí, o que a gente, no primeiro momento que a gente vai se encontrar, ela vai contar a história dela, o advogado vai ver se tem indícios de nulidade. Tendo indícios de nulidade, a gente dá um roteiro para que ela faça o libelo dela. Ela vai escrever a história dela, né? Depois a gente faz uma cartinha, porque ela precisa levar na igreja que ela se casou, aquelas documentações todas, processo de habilitação completo, com certidão de batismo, com tudo direitinho. Depois tem procuração, termo de consentimento, tudo. Ela entregando, aí faz o rol das testemunhas. Quando aquilo é tudo, o processo é todo feito, o advogado aplica o cânone e você dá entrada. Aí E tem também aquele mito do preço, né? Que eu nem vou mexer com isso porque é caro demais. Como é que é isso? No Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, os honorários advocatícios e o preço das custas judiciais é tabelado. Todo advogado lá cobra um salário mínimo de honorários advocatícios e as custas judiciais lá são 4 salários mínimos. Só que isso é parcelado. Sim. Você pode pagar 200, 300, até o final do processo você vai pagando aquilo, vai diluindo aquilo. Isso. Por que se cobra? Primeiro porque é um o trabalho. custo mesmo, né? E É o trabalho e existe custo. várias pessoas trabalhando lá dentro. São 3 juízes para cada causa, são auditores, são notários. Existe uma figura chamada defensor do vínculo. O advogado, ele está defendendo a declaração de nulidade. Mas vai existe ser o defensor do vínculo, o né? defensor do vínculo defendendo justamente o vínculo pra do matrimônio. contrapor, né? Para ter isso Essa aí. contraposição. Ampla Não, defesa, o outro lado contraditório, para respeitar o processo legal, né? Nossa, muito interessante. Então, até isso está explicado. Existe um custo porque existe uma estrutura, né, administrativa e tudo. E o tempo? Ainda é aquele tempo horroroso de milhões de anos? Está levando em média 2 anos e meio um processo ordinário, porque existe o rito ordinário e o rito breve, né? Que existe condições para que ele seja mais breve, mas em média 2 anos e meio. Tá. A pessoa... Aí, nós estávamos tentando desdobrar os passo a passo. Então, ela teve essa entrevista, ela viu o indício de nulidade, aí ela já viu que é possível, tem o preço, que isso pode ser financiado. Aí ela pega o libelo lá com vocês para preencher? Ela não preenche, ela escreve a história dela. Escreve a história Ela vai dela. escrever uma história de 2, 3 páginas no máximo, porque você vai falar da época, como foi seu namoro, como que você conheceu eu conheci fulano de tal, quando eu tinha tantos anos, ele tinha tantos anos, como foi esse namoro, foi harmonioso, esse namoro havia traições, vocês se separaram algumas vezes, para ver como que era essa dinâmica, seus pais aceitaram, não houve noivado, casaram, por que vocês casaram na igreja? Porque sabia que era um sacramento, você estava recebendo, que era indissolúvel, aí como foi a dinâmica do casamento? Todos os dois, eles faziam as responsabilidades e obrigações dentro do matrimônio, estavam abertos a filhos, por que se separaram? Então a pessoa vai contar a história nesse contexto, namoro, noivado, casamento, tem essa separação. diretriz para a pessoa não cair sem saber o que escrever, né? Vocês falam, passa por isso. E a como gente vai conheceu, ler. qual foi o namoro, qual foi o noivado, como foi a dinâmica, como era que era o dia a dia, né? E sabe o que combinados. acontece às vezes, Silvia? A pessoa vai lá, ela conta uma história pra mim. Depois, quando ela manda o libelo, eu mando mensagem pra ela. Não, mas você não era esqueceu de... O que você me contou aqui... Não, vocês lembram que você chegou... Aí a gente vai ajustando isso. pra ajudar. Porque quando ela falou da dor, então tava nisso. Ela vai escrever, às vezes trava, né? Escrever não é fácil. Aí a gente vai ajudando. Aí depois de confeccionado o libelo, que junta todos os documentos, que dá entrada no tribunal, ganha-se um número, um protocolo, né? Então existe um processo. Vai pro vigário judicial, ele aceita o libelo ali, envia pro defensor do vínculo para fazer as observações iniciais, para ver se tem indícios mesmo, se a documentação está correta. Depois disso, volta pro vigário judicial para ele decretar a aceitação do libelo, para ir a carta. Peraí, eu acho que eu me perdi. Então escreveu, entregou. Aí depois... a gente dá entrada no processo, gera um número, você tem um protocolo, né? Você tem ali, existe um processo. O vigário judicial vai remeter para o defensor do vínculo para fazer as observações iniciais. Feitas as observações iniciais, volta para o vigário judicial para ele decretar a aceitação do libelo, que vai ser mandada a cartinha para outra parte demandada,
para que ela fale se ela... Então demora um tempinho chegar a carta para a pessoa. Esse trâmite aí... O quê? Uns 6 meses? Às vezes menos um pouco. Mas é mais ou menos isso. Esse início aí é um pouco demorado, que é burocrático ali dentro, prazo para um, prazo para outro, Lógico. né? Aí depois... Até porque tem que ser rápido, mas não pode ser uma coisa urgente, porque é muito Isso. É muito importante que seja bem feito, não né? é uma coisa feita né? a toque de caixa, como diz. Depois dessa fase, é decretado a fixação da dúvida, que são os cânones que serão julgados no final, junto com o turno judicante. Quem serão os 3 juízes que vai julgar aquele processo? Depois acontece... Onde entram as testemunhas, em que fase aí? Então, aí depois abre o decreto de instrução, que é a abertura da parte da audiência, onde o defensor do vínculo vai fazer os quesitos, que as perguntas são feitas pelo defensor do vínculo. Aí depois o decreto de auditor, quem que vai ser o auditor que vai te ouvir? E aí, a marcada audiência, é essa hora que entra as testemunhas, porque vai ser ouvida o demandante ou a demandante com as suas testemunhas, e o demandado também. E o tribunal? Vamos supor, uma pessoa mora num estado, no outro... e casou em outro, como é que vai ser, qual é o lugar do julgamento, como é que vai correr isso tudo? O julgamento é no mesmo lugar que você deu entrada, mas acontece que existem as rogatórias. Por exemplo, eu dei entrada num processo e 2 testemunhas, uma mora em São Paulo e outra em Minas. Vai ser mandada uma rogatória para lá para que elas sejam ouvidas no tribunal lá, depois volta pra gente aqui. Assim como o Tribunal do Rio recebe várias rogatórias de vários lugares, estados. até do mundo, né? Dos Estados Unidos, Espanha, Portugal, e a gente ouve as pessoas aqui e remete depois as oitivas para o tribunal de origem. Mas, por exemplo, se você casou no Rio de Janeiro e mora em São Paulo, você tem o direito de dar entrada ou no seu domicílio ou no domicílio que você casou. A gente fala que o melhor é que você entre no domicílio que tenha mais pessoas para testemunhar onde você mora, né? Porque senão vai ficar um processo mais longo, porque toda vez que você envia uma rogatória... Você tem que pedir lá em outro lugar, aí tem uma fila lá de coisa. Então, isso, né, faz a você demanda. deu entrada no Rio de Janeiro, seu processo vai ser julgado no Rio de Janeiro. Você deu entrada em São Paulo, seu processo vai ser entrada em São Paulo. A única coisa que vai acontecer é as rogatórias que você vai poder ser ouvido... Vai ter que ficar solicitando em outros tribunais eclesiásticos. E isso dá realmente a dimensão de tempo. Eu me lembro que eu acompanhei uma pessoa que era de fora, o que demorava era as testemunhas serem ouvidas. Morava na região de São Paulo, a pessoa estava fazendo em Aparecida, mas as testemunhas estavam em Minas, em BH. Aí, às vezes, a fila de lá estava pior que a de cá, então isso... Porque você depende do tribunal ligar para aquelas pessoas, ouvir na agenda deles e depois enviar para cá. Então, você fica dependente daquilo lá, né? De outro lugar que você não tem domínio. Você não tem domínio, né? Então, acaba que demora um pouco mais quando tem rogatórias, mas... Não fica olhando isso, porque olha o que acontece, Isso, Silvia. O tempo, aí ele passa de qualquer jeito. Isso, eu sempre falo isso também, falo. É igual estudar, tem gente pra mim falar, mas eu não vou começar a estudar agora. Cara, vai demorar 5 anos. Quando você vê, passou 5 anos. E você não estudou. Isso. E, Silvia, você falou o que eu falo. É impressionante. Eu falo, gente, o tempo passa de qualquer jeito. Só que agora você deu a entrada, ele vai passar e no final desse tempo você vai ter um resultado. Exatamente. Né? Do que não fazer uma coisa e ficar o tempo, vai passar do mesmo jeito. Né? E eu acho importante falar aqui sobre as testemunhas. As testemunhas, elas precisam ser qualificadas. O que são testemunhas qualificadas? Aquelas que conhecem a sua história. E diferente da justiça secular comum, as testemunhas aqui são pessoas realmente da sua convivência. Sim. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, pessoas... Uma madrinha, porque né? não Alguém adianta que vai você arrolar testemunho que não conheça do caso. O que ela vai contribuir? Porque ainda mais a situação do casal, que às vezes é muito íntima, né? Então tem que ser pessoas que participaram daquilo tudo ali, né? Pessoas que você... Que sabe, conhece a sua intimidade, exatamente, a sua história. que você falava, que você desabafava, que acompanhou você, não é? Isso aí. É isso aí. Ó, uma outra coisa. Eu acho que do trâmite a gente fechou o ciclo, a gente chegou nas audiências, mas depois ainda tem mais um pedaço do processo. Que depois de ouvida, colhida todas as provas, sai o decreto de publicação dos autos. É o momento que o advogado, o defensor do vínculo, ele vai ter acesso àquelas provas colhidas. E as provas não são só testemunhais, tem prova documental, tem print de WhatsApp, tem relatório e laudo médico. Então, o advogado vai ver. Às vezes, depois que você olha todos aqueles depoimentos ali, você fala, nossa,
tem outro cânone que eu posso ampliar essa dúvida. Você pode pedir ampliação de dúvidas, o vigário pode deferir ou não, mas você tem que fazer isso. E o defensor do vínculo vai fazer as observações dele. Depois tem um decreto de conclusão, quer dizer, concluiu a parte de provas. Então, o advogado faz a defesa e o defensor do vínculo vai fazer as observações finais e depois vai a julgamento. Então, aí a gente perpassou por todo o processo de declaração de nulidade. E lembrando, você que quer saber mais, você pode perguntar na sua forania, com o pároco, já pedir ali a primeira apoio ali, ou, né, tentar descobrir direitinho esse caminho, porque nós temos na Arquidiocese, no edifício João Paulo II, na sede onde tem a Rádio Catedral e tudo mais, tem no 5º andar um departamento, né? O próprio tribunal, né? O tribunal fica no 5º andar. Exatamente, que você pode procurar ajuda. Uma outra coisa que me veio aqui dentro dessa questão toda das perguntas, do passo a passo, das pessoas envolvidas. Às vezes as pessoas que já tiveram filho, elas ficam, mas eu tive filho, como é que eu vou trabalhar isso? Isso não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. Não. É importante a gente explicar isso, não está tirando a sua história, né? Isso. Não tem isso, coisa Vitor? Que tem. Agora não tem mais. Não, nós estamos falando sobre o sacramento e a possibilidade de você entender a sua história sobre essa perspectiva. A igreja está analisando um bem espiritual que é um sacramento, se você recebeu ou não. A sua história de vida ela vai permanecer. Você viveu aquilo, né? Viveu aquilo. Ela só vai analisar se você recebeu, quando você viveu um sacramento. Naquele sim, se foi sacramento ou não. Ou não. Agora, o importante você estar falando sobre filhos é que, às vezes, as pessoas elas querem arrolar os filhos como testemunhas. O nosso vigário judicial... o padre Jorge, ele pede para que não, a gente concorda plenamente com ele, porque, primeiro, que a pessoa não estava viva quando você casou. Não sabe da sua história. E o filho não tem que estar nessa... posicionando. Não, dá uma confusão, né? O filho vai ali, parece que está a favor de um ou de outro. E eles já ficam tão constrangidos nessa história toda. Então, a gente pede para que não seja filhos testemunhas no processo de nulidade. Perfeito. Papa Leão já trouxe alguma novidade, alguma coisa em relação Ele é canonista, né? Ele é? Ele é canonista. Ai, que legal. A gente está esperando. Vai ter muitas novidades. Eu acredito, né? Eu não sabia que ele era canonista. Ele é canonista. Agora, tem algumas perguntas aqui, para eu entender, que fala sobre quais os direitos e responsabilidades do direito canônico que garante as mulheres leigas e consagradas dentro de paróquia e diocese. Isso tem a ver também com o direito canônico, falar do papel da mulher na igreja, ou não? O Código de Direito Canônico, ele tem um livro 2 chamado Povo de Deus, e fala dos direitos e obrigações dos leigos, de uma forma geral. Papel dos leigos. Isso a igreja, ela tem essa igualdade e dignidade humana, ela não faz distinção homem, entre... mulher, o tempo todo. É o leigo, o papel é o fiel leigo. Isso, o Cristo Fidelis, né? O batizado. A única coisa que o Código fala que as mulheres não podem é justamente a parte do sacramento da ordem. Mas isso é pela excelência, porque foi Jesus que escolheu os apóstolos. A nossa igreja é apostólica, é sucessão apostólica de homens, né? Então, a gente não pode receber o sacramento da ordem nos 3 graus, né? Diaconal, presbiterial e episcopal. E também... o ofício de vigário judicial também tem que ser homem, porque ele é vigário, ele faz às vezes, né? Então também não pode. De resto, igual direitos e obrigações, né? Todos. Que tipo de estudos e projetos a comissão pretende desenvolver para ampliar essa compreensão do direito canônico? Essa comissão ajuda nisso? Ter mais estudos? Sim, a gente já teve até uma palestra que um mês passado teve lá na OAB, que foi com o padre João Damasceno, em busca da justiça, direito canônico, direito brasileiro. A gente vai fazer a gente vai fazer um podcast, só que em série, sobre o Acordo Brasil e Santa Sé. Maravilhoso. Que é um assunto que a gente não tem domínio, que a gente não estuda muito, nem dentro mesmo do mestrado. Você vê que a oportunidade então vai dessecar o Acordo Brasil Santa Sé, para a gente saber de tudo, dos direitos, dos deveres, aquilo tudo ali. A gente quer também fazer várias palestras, encontros, workshop, falar também da parte de sanções, porque tem um tribunal da parte penal, das denúncias. Falar disso para que o mundo, para que os batizados, para que nós, católicos, possamos conhecer mais do direito da igreja. Andréia, a gente tem mais um intervalozinho agora para frente, rapidinho, e depois a gente vai conhecer essa amplitude do direito canônico. Eu vou falar aqui nesse outro bloco. A gente volta muito rapidinho, tá bom? Estamos apresentando Alma Feminina.
Voltamos a apresentar Alma Feminina. Nós estamos de volta ao programa Alma Feminina, hoje falando com uma mulher maravilhosa, Andréia Cardoso, advogada, presidente da nova Comissão de Direitos do Direito Canônico na OAB. É interessante que a OAB tem várias comissões e agora tem uma comissão que trata do direito canônico. Isso é muito legal. Muito legal. Não é como você falou, a base disso tudo é a relação Brasil-Santa Sé, né? O Acordo Brasil-Santa Sé é que faz esse reconhecimento, né? É isso que dá para a OAB ter pensado em fazer, ou ela quis compreender mesmo? Ela quis realmente compreender. Não, como eu te falei, o Acordo Brasil-Santa Sé é pouco conhecido. O que a gente vai fazer é difundir, dessecar para fazer com que as pessoas conheçam. Mas ali foi a doutora Ana Tereza que se interessou, que quis justamente por ser uma coisa que quase ninguém conhece, que os advogados pouco conhecem. É justamente para aproximar a advocacia fluminense do direito canônico, que é uma norma reconhecida pelo ordenamento jurídico ele é reconhecido através do Acordo Brasil-Santa Sé, mas que as pessoas não conhecem. Então, essa é o objetivo maior da comissão, né? E o direito canônico, ele contribui para a vida da igreja, para o leigo, para o sacerdote, para o regimento interno da igreja, ou ele é para a sociedade? O direito canônico é para os membros da igreja, né? De fazer justiça É a primeiro, regulamentação interna de tudo. E ele trata sobre várias questões? Várias questões. O que você... De culto, como sacramento, como nós falamos. Liturgia. Isso. Batizados, casamento, enfim, os sacramentos de um modo geral. O que acontece é que, por exemplo, o direito canônico, ele é para os membros da igreja, mas como a igreja está no mundo e participa do mundo, existem questões como casamento religioso com efeitos civis. Você não precisa de duas celebrações. A celebração no religioso já tem efeito no mundo civil. Isso por causa do acordo ou não? Não, por causa do regimento. também o acordo está no acordo. Isso aí é por causa do acordo. Por exemplo, dos capelães, né, militares, eles são regidos pelo Código de Direito Canônico, mas eles não passaram num concurso público, eles não prestam serviço a um ordenamento militar lá, serviços espirituais. Então, os dois mundos, os religiosos de vida consagrada que fazem um papel belíssimo na sociedade, nos hospitais, nas universidades, eles são regidos pelo Código de Direito Canônico. Tem um estatuto interno deles, mas eles vivem naquele mundo e eles participam do direito daquele mundo. Sim. Então, é aí que se entrelaça esses direitos, né? Muito legal. É porque a vida na sociedade também perpassa, né, a religiosidade e tudo. Deixa eu ver o que a gente... Vai chegando muitas perguntas, e as primeiras perguntas foram muito na relação mesmo do acompanhamento da nulidade matrimonial, que isso abre... É uma questão que as pessoas estão mais atentas hoje em dia, né? Você, de um modo especial, como é que você se vê hoje dentro desse desafio, né? Dentro da OAB? Você está animada? Isso é importante para a OAB? É importante para a igreja, esse novo espaço? Eu acredito que é importante para a sociedade de um modo geral, porque as pessoas... Deus fala que o povo carece de conhecimento, por falta de conhecimento, né? Então, a gente conhecer as regras, principalmente nós batizados católicos, porque esse ordenamento são para os batizados católicos, mas permeia a vida da sociedade de um modo geral. Então, é importante esse conhecimento, a gente conhecer das normas, né? Da vida da igreja, do ordenamento jurídico da igreja. Para mim, é um propósito de vida ser advogada canônica, porque eu não vejo isso só como uma profissão, mas como um propósito. Você dá a possibilidade daquela pessoa voltar à Eucaristia, que para nós é o ápice da nossa fé, né? Você está lidando com vidas, com pessoas, né? Que estão ali, que têm uma fé imensa, que estão impedidos de participar. Então, para mim é um propósito você receber pessoas que estão com a vida às vezes devastada e a pessoa recebe uma declaração de nulidade e ela recomeça a vida dela sacramental. Então, para mim é um propósito. Então, divulgar isso para que as pessoas saibam que elas têm uma possibilidade, que a igreja é mãe, que isso não é um processo moral que vai falar o que você fez ou o que você deixou de fazer, não, mas vai te reintegrar, vai fazer com que você tenha a possibilidade de viver sacramentalmente
de uma forma maravilhosa, para mim isso é o que mais importa. Agora, é lógico, tem também a parte, né, do Acordo Brasil-Santa Sé, a parte importante da igreja, que é sobre patrimônio histórico e cultural. Isso também no direito, tudo tá. Ser respeitado, as decisões dentro da igreja, ser respeitado também pelo direito brasileiro, porque somos um direito transnacional, porque ele não cabe só no Brasil, ele cabe no mundo inteiro. Onde tiver um fiel batizado, ele vai entrar. Você tem os seus direitos e obrigações para cumprir. Não é um direito restrito, Sim. É transnacional, onde você estiver, tá ali. Então, a importância e a beleza desse direito, que eu sou apaixonada, porque eu sou apaixonada pela igreja. O que a gente faz com amor, né, é outra coisa. Quando você tem um propósito, é diferente. É lindo, é lindo. Você se agiganta, né? Você tem uma força, porque é a força do propósito, é a força da missão. Olha que coisa linda, não é? Esse programa a gente sempre fala de grandes profissões e de grandes profissionais. E assim, a grande profissão é aquela que é feita por amor, é igual Santa Terezinha nos diz, não é? É o amor que faz a diferença. Entre você pode cozinhar, arrumar uma casa, você vai limpar uma mesa como essa, você vai lavar copos, a gente faz tudo isso. E a diferença é fazer por amor, porque a gente pode fazer tudo e não ter amor no que faz. E aí tudo é estéril, tudo não tem vida, né? Não tem brilho. E olha o brilho da doutora Andréia, né? Porque ela faz com amor, porque tem propósito, tem vocação. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal. A pessoa falou assim, olha, eu tô separada, eu não refiz a minha vida conjugal, não namoro, vivo, né, hoje de forma casta. Eu posso estar vivendo a minha comunhão. Sim. Isso, sim, né? Então, certeza. isso aí a pessoa pode ficar tranquila, Sim. né? O que dá a possibilidade é que se você se sentir que precisa rever a tua história para seguir em frente, é importante ver isso, porque é diante de Deus e a gente leva a sério, né, aquilo que é o ato do casamento, Isso. né? Aqueles votos que foram feitos. Então, se eu fiz os votos, eu preciso ir lá ver se meus votos estão válidos ou não. Isso, né? É nesse sentido, isso, né? Isso mesmo. Que é importante. Doutora Andréia, o que a senhora acha que a gente não falou sobre o direito canônico que é importante a gente falar para a gente terminar o programa? Eu acho que essa parte aí do direito da declaração, né, do direito matrimonial, da declaração de nulidade é uma coisa muito importante. Sim. No meu ver, né, porque é o Sim. meu propósito, assim, Aham. especificamente. Acho que essa parte é muito importante e o que eu vejo é que muitas pessoas, às vezes, passam anos sem saber da possibilidade, né? Então, a importância de divulgar, de difundir isso para as pessoas, para que elas possam saber, porque a pior coisa que tem é você viver na ignorância dúvida também. né? de A não saber- dúvida. A ignorância de não saber se você tem pode. essa possibilidade, a dúvida de você saber se você recebeu aquele sacramento ou não. Então, para mim, nessa parte, que é o que eu trabalho, para mim é a mais importante, assim, para mim divulgar, para que as pessoas... É lógico, tem o Acordo Brasil-Santa Sé, tem várias partes, mas o que eu sou apaixonada, o ramo que eu atuo, também atuo como auditora, ouvindo as pessoas lá, é essa parte de nulidade matrimonial. E as pessoas podem ler sobre isso no site, sei lá, do Vaticano. Tem, né? Coloca nulidade e procura um site de confiança, né? Tem poucos de assuntos... paróquias, né? Para você se tem informar. Quem algumas quiser coisas. mais leituras sobre essa questão. Direito canônico é a palavra-chave aqui. A outra, nulidade matrimonial. E vai em sites, assim, que seja de alguma paróquia, arquidiocese tem ou uns do Vaticano, confiáveis. para você buscar um conteúdo que realmente, né? Então, eu deixo aí o microfone aberto para a senhora se despedir dos ouvintes. Eu queria te agradecer, Silvia, por essa oportunidade. Eu vi que você é uma mulher maravilhosa, já começou com uma oração lindíssima. Entrei nessa oração, falei, ai meu Deus, que Senhor fui nos abençoe hoje, agraciada né? por essa oração. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui falando sobre o direito canônico, falando por esse propósito que eu tenho de vida, que é ajudar pessoas, que a lei maior do Código da Igreja é a salvação das almas, é a lei suprema, a salva os animais. Então, a gente está fazendo isso tudo para a salvação das almas das pessoas. Então, é muito bom ter esse microfone aberto para que a gente possa falar, né, sobre esse direito que, às vezes, poucas pessoas conhecem. Obrigada. Eu é que agradeço, quero agradecer a senhora, agradecer os nossos ouvintes, por nós estarmos sempre juntinhos aqui na Rádio Catedral, no programa Alma Feminina, que está tratando dos assuntos que interessam a vida cotidiana da mulher. E a mulher trabalha muito em prol da sua família. Então, todo conhecimento, né, nos tira da ignorância e realmente nos leva
para ação. E lembrando que a maior ação é a gente viver de forma agradável a Deus, é viver aquilo para que o Senhor nos constituiu. Então, que Deus abençoe você, abençoe a doutora Andréia e a todas nós. Lembrando, se você ouvir esse programa, você pode compartilhar, porque ele está em todas as plataformas. Ele está no Spotify, na Amazon Music, está no Deezer, para que você compartilhe com quem precisa ouvir um conteúdo como esse de grande importância. Um grande abraço, doutora. Obrigada, até um grande abraço. a próxima semana para você, querido. Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Você acompanhou pela Rádio Catedral FM Alma Feminina.